Boa noite, meu nome é Caio Silva e hoje falarei sobre o seguinte assunto: o poder de polícia e exemplos de seu uso pelos poderes executivo federal e ou estadual e ou municipal para lidar com a pandemia do Covid-19. Bom, vou começar pelos conceitos. A palavra polícia vem do latim politia e do grego polítia, ligada com o termo política ao vocábulo polis. O poder de polícia é conferido ao Estado para fazer valer a supremacia do interesse coletivo sobre os direitos individuais, quando estes vierem a ser utilizados de maneira a ferir aqueles. Muito embora a Constituição Federal estabelece o sistema de tripartição de poderes, dividindo-os em executivo, legislativo e judiciário no mecanismo de freios e contrapesos, incumbe à administração pública editar normas e regulamentos para disciplinar os direitos individuais, tais como a liberdade e a propriedade, de forma que sejam compatíveis ao bem-estar social. Os fundamentos do poder de polícia. Bora lá. Como fundamentos para essa atividade estatal de limitação dos direitos individuais, temos, como já dito anteriormente, a supremacia do interesse público e da administração pública, que tem o dever de consubstanciar o bem-estar do tecido social. O poder que a atividade de polícia administrativa expressa é o resultado da sua qualidade executora de leis administrativas. Cabe à polícia administrativa a manutenção da ordem, vigilância e proteção da sociedade, assegurando os direitos dos indivíduos e auxiliando a execução de atos e decisões da justiça. Como já dito anteriormente, o poder de polícia administrativa pode se definir como as ações preventivas para evitar futuros danos que poderiam ser causados pela persistência de comportamentos irregulares do indivíduo. Tenta impedir que o interesse particular se sobreponha ao interesse público. Este poder atinge bens, direitos e atividades que se difundem por toda a administração de todos os poderes e entidades públicas. Agora, sobre o poder de polícia judiciária, temos a polícia judiciária é, em tese, a atividade desenvolvida por organismo. O da polícia de segurança, com função de reprimir as atividades de delinquentes através de instrução policial criminal e captura dos infratores da lei penal, tendo como traço característico o cunho repreensivo e ostensivo. Incide sobre as pessoas e é exercido por órgãos especializados, como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Temos aqui uma diferença entre elas. A Polícia Administrativa possui caráter preventivo, buscando impedir ações antissociais e comportamentos individuais que causem danos à coletividade. Já a Polícia Judiciária, de caráter repressivo, visa punir infratores da lei penal. Vamos para a característica agora. Existem 3 tipos de características. A autoexecutoriedade, que é a possibilidade que tem a administração pública de, com os próprios meios, pôr em execução as suas decisões sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário. A coercitividade é a imposição coativa das medidas adotadas pela administração para garantir o cumprimento do ato de polícia, tendo em vista que todo ato de polícia é imperativo e obrigatório, admitindo até o emprego da força pública para seu cumprimento quando resistido pelo administrado. E a discricionariedade. A administração terá que decidir qual é o melhor momento para agir, qual o melhor meio para fazer aquela ação adequada, qual a sanção cabível diante das previstas pela norma legal. A lei, consequentemente, consente que a administração aprecie a situação concreta e decida se deve ou não conceder autorização diante o interesse público em jogo. Agora vamos passar para as medidas tomadas diante da pandemia do Covid-19. Com a pandemia do novo coronavírus, em diversos países, a manifestação do Estado em exercer o seu poder de polícia sobressaiu-se. Atos de vedação de reuniões públicas, suspensão de escolas públicas,
particulares e universidade, fechamentos de bares e restaurantes, cancelamento de show e de jogos de futebol foram alguns exemplos que eu vou trazer aqui agora, como um exemplo do estado da Bahia, que teve uma medida de acordo com o seu poder executivo estadual, que foi com a suspensão do transporte intermunicipal, fechamento, suspensão da rodoviária e dos aeroportos com voos para São Paulo e Rio de Janeiro, fechamento das aulas e suspensão de eventos com mais de 50 pessoas, que visam o poder de polícia, como eu falei anteriormente, do executivo estadual. Um exemplo do poder judiciário recente foi a fixação do poder da polícia de administração pública em relação ao jogo de futebol realizado em Fortaleza, uma vez que a Justiça Federal determinou a realização do evento do estádio no Castelão com portões fechados, após ser divulgado que as autoridades no local estavam fazendo vista grossa aos eventos que ali estavam acontecendo. Um outro exemplo importante foi a ação da Polícia Administrativa que deu quando a administração pública, por meio da Agência Nacional de Saúde, ANS, impôs aos planos de saúde privado a obrigatoriedade de realizar testes para o coronavírus. Nota-se que, em grande maioria, em sua totalidade, os contratos de saúde privada celebrados entre usuários e operadores de plano de saúde não há clausulado questão de cobertura para os testes de coronavírus. Enfim, podemos concluir assim, por fim, podemos concluir que o poder de polícia destina-se a assegurar o bem-estar geral, impedindo através de ordens, proibições e apreensões o exercício antissocial dos direitos individuais, o uso abusivo da propriedade ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade. Concluindo assim que o exemplo da quarentena e do isolamento social.